Eu sou professora Marido Virges, como a Mara falou, né? Eu trabalho há alguns anos nesta instituição e eu tenho aprendido muito com ela, né? Porque vocês falam que a gente sai da zona de conforto. Cada vez que a Mara me convida para um evento, eu falo, Mara do céu, o que é isso? Quantos desafios? Porque a gente sai da zona de conforto e a gente vai atrás de mais conhecimento, a gente investiga, a gente atende essas crianças, então a gente sai da nossa zona de conforto e isso nos faz o quê? Cooperadores, não melhores. Não são melhores que nós somos cooperadores para fazer um mundo melhor. Então, que seja um dia de alegria, né? E de agradecimento a Deus, para que a gente possa auxiliar mais pessoas. Então, como atender essas pessoas? Então, para atender, eu preciso conhecer. Não tem como eu, na sala de aula, eu no consultório, eu como mãe, como que eu vou entender essas pessoas, atender essas pessoas, se eu não conheço quem ela é? Então, quem é essa pessoa que nós chamamos de disléxico, que nós chamamos de dislexia, e que cada vez mais ela tem nos desafiado, né? Porque não existe dois disléxicos iguais, como não existe nenhum transtorno do neurodesenvolvimento igual, né? Duas pessoas iguais. Então, o disléxico, ele apresenta neurologicamente algumas alterações. E essas alterações atrapalham essa criança nas suas habilidades de leitura. O que significa habilidades de leitura? Vamos lá. Uma letra tem formas, uma letra tem tamanho, uma letra tem posições nessa letra. Então, a gente precisa perceber que para ler qualquer código, qualquer letra, eu preciso de uma habilidade. Eu preciso ter noção espacial, eu tenho que ter uma noção de quantidade, o número de letras, eu tenho que ter a discriminação de posições, noção espaciais, como eu já disse. Então, isso são habilidades, que às vezes a gente acha que é só mostrar a letra, mostrar a essência do texto, a criança já lê. Não, são uma série de desafios que nós temos que apresentar para a criança, para que ela possa criar memória de trabalho, para que ela possa aprender. Então, essas habilidades de leituras prejudicam também o processo de escrita. Quando eu não interpreto uma leitura, quando eu não sei o que significa, logicamente, a minha escrita é prejudicada. E com isso, apresenta uma série de desafios, eu não falo dificuldades, é desafios que essa pessoa tem ao se encontrar com o processo da leitura e da escrita. Então, nós vemos cada vez mais que essas crianças e essas pessoas são desafiadas dia após dia. Mas isso não significa que ela seja uma pessoa com deficiência. De forma nenhuma. Ela não é uma pessoa com deficiência. Ela só não consegue associar a imagem letra com o significado. É como se aquilo tivesse muito embaralhado na sua cabeça. Uma vez eu escutei um disléxico falar e ele disse assim, parece que as letras saltam, né? Parece que as letras saltam na minha frente. Parece que todas as letras são diferentes, mas ao mesmo tempo iguais e a gente não consegue discriminar. Ela não consegue discriminar os sons, ela não consegue discriminar a forma das letras e com isso a gente percebe essas crianças estão nas salas de aula e apresentam alguns sinais que a gente precisa observar. Nós damos laudo, nós professores, nós terapeutas, damos laudo dessas crianças? Não, nós não laudamos essas crianças, mas simplesmente nós observamos essa criança e percebemos que ela tem 7 anos, ela tem 8 anos, ela tem 6 anos, mas ela apresenta um atraso no processo da discriminação de sons, de letras, e que pode ser diferente comparado com crianças da sua idade. Então, o que a gente percebe? É uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos,
que a gente ensina metodologicamente, como a gente ensina a todos, mas ela não aprende. Ah, ela é menos inteligente? Não. Nós é que não estamos sabendo entender essa criança, dando um apoio necessário para o seu desenvolvimento, e com isso ela apresenta um atraso no seu desenvolvimento com relação à leitura e à escrita. Olha bem no segundo ali, outros sinais que nós temos que observar. Como eu disse, nós não laudamos, mas nós, na sala de aula, no processo da clínica, nós somos as primeiras pessoas que identificamos essa dificuldade dessa criança. Então, ela tem dificuldade em pronunciar palavras, tá? Ela tem um atraso na fala, ela tem um atraso não só motor na escrita, mas também na fala. Ela demora para adicionar novas palavras no vocabulário, ela sempre fala as mesmas palavras, as mesmas frases. Então, a gente cada vez mais percebe uma demora para esta criança, para esta pessoa adicionar novas palavras ao seu vocabulário. E ela também tem dificuldade de lembrar a palavra certa numa conversa. Por isso eles são mais quietos, por isso eles são retraídos. E eles têm dificuldade, o que a gente percebe, de entender e fazer rimas, tá? Qualquer música, borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha, é uma rima, é uma organização de frases com sons, com letras. Isso para ela é muito desafiador. Então, observem bem, uma criança que está na sala de aula e que às vezes a gente pensa e discrimina ela, pensando que é uma deficiência, e não é. É simplesmente uma alteração no processo da leitura e da escrita. Não é deficiência, porque ela sabe conversar outros assuntos, ela sabe discriminar outros assuntos, mas na hora que se depara com o grande desafio da leitura e da escrita, ela tem esta dificuldade. Então, esses 5 sinais são sinais que nós precisamos observar desta criança para que ela possa entender. Observem agora, quando eu falei das alterações neurológicas, observem bem esse cérebro disléxico aqui, né? É uma imagem que eu acho que está na internet, que todos vocês podem ter acesso, mas olha bem, ali vamos lá no lobo frontal inferior. Aqui está toda a memória de trabalho. Nesse lobo frontal, é aqui que eu e vocês trabalhamos com esta criança. Por que a gente fala que o lobo frontal é o nosso maior desafio? Porque aqui está tudo aquilo que a gente guarda. Aqui está tudo aquilo que eu apresento para um aluno. Então, eu sempre pergunto, você encheu a caixa de memória de trabalho do seu aluno que está nessa região frontal? O que você não encheu? Você não teve ferramentas necessárias para entender essa criança e para encher essa caixa de memória de trabalho. Mas a nossa criança, nessa região frontal, que é a região de planejamento, que é a região de emoções, de controle do seu comportamento, é aqui nessa região. E ela não consegue, ela tem uma alteração nessa região frontal. Então, observem bem, uma criança que tem uma alteração nessa região, como que ela pode discriminar tamanhos, discriminar formas de letras? Como que ela pode decodificar os sons se nessa região ela já tem uma alteração? Então, vejam bem, por isso que eu preciso conhecer, porque às vezes eu falo, ela não sabe ler e escrever. Falar não sabe ler e escrever nos pressupõe uma série de desafios. O que eu estou fazendo para atender esta criança? E às vezes eu vejo profissionais da educação, do ensino fundamental, da série, da educação infantil, que não conseguem entender esse processo. Mas eu tenho que apresentar essas letras de formas diferentes. Depois nós vamos falar sobre as formas de trabalho. Mas essa alteração é significativa para o desenvolvimento da criança. Depois nós temos ali atrás, onde eu vou colocar o mouse, e olha bem, aqui é a região parietal.
Observem bem que essa parietal, então, é uma região importantíssima do cérebro. Então, nós temos o lobo frontal, parietal e aqui o occipital. São praticamente o cérebro todinho. E aqui atrás nós temos o cerebelo. Mas nós estamos falando só dessas 3 dimensões, 3 áreas do cérebro. Essa região temporal, parietal temporal, essa região, que eu percebo todas as minhas áreas sensoriais. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu pego, aquilo que eu como, aquilo que eu aprecio. Essa região é importantíssima para o processo de alfabetização. Como é que será que eu percebo, discrimino os sons? Através dessa região. Então, olha bem, ela tem um lobo frontal, que está no controle das emoções, do planejamento, o lobo parietal, que está na percepção dos sons, na percepção do tato, na pressão do meu corpo. Tudo isso está alterado. E temos mais uma região alterada, que é o occipital. Ali está o processo visual. Ali está, se ela tem uma alteração, como é que ela vê as letras? Para nós é simples ver o B virado para o lado direito, o D virado para o lado esquerdo. Então, eu discrimino porque eu sei posições, eu sei tamanhos, eu conheço formas. Isso é fácil para mim discriminar, porque eu não tenho alteração nessa região occipital temporal. E a nossa criança disléxica tem. Então, como uma professora colocou aqui, eu gostaria de saber como posso identificar isso sem que a criança se sinta constrangida. Não, nós vamos brincar com a criança. O brinquedo e a brincadeira é uma forma lúdica de você investigar essa criança. Você apresenta as letras, você apresenta as formas, porque nós hoje temos uma série de recursos. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que confeccionar. Hoje nós compramos letras de EVA, letras de madeira, letras de diversas apresentações e vou apresentando isso para a criança. Então, por quê? Porque aqui agora, hoje, vocês aprenderam sobre esse cérebro. Como é que você vai organizar esse cérebro? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas aqui, nós podemos apresentar sem nenhuma discriminação. Apresentamos, brincamos com a criança, por isso a educação infantil tem um papel importantíssimo. Nós não ensinamos a ler e escrever. A nossa função na educação infantil é apresentar para esse cérebro, colocar na memória de trabalho dele todas as formas, todas as letras. Para nós isso é simples, mas para eles, disléxico, é desafiador. Né? Por isso que muitas vezes é confundido a dislexia com a criança autista. Por quê? A nossa criança autista tem dificuldade de interagir com as pessoas, de interagir com o meio ambiente e não com o universo das letras. Mas quando ela não interage com o meio ambiente, ela se retrai. Então a gente fala, mas ela não sabe ler e escrever. Então, não, ela só não sabe interagir. Ela não sabe se comunicar e com isso tem comportamentos alterados. Diferente de um cérebro do dislexia, ele interage, só que ele se retrai. Olha aí que está o nosso desafio. Ele se retrai quando nós conversamos sobre o processo da leitura e da escrita. Eu gostaria que vocês colocassem se vocês entenderam isso daí, né? Se vocês entenderam este cérebro, ok? Podemos continuar. Nosso próximo disléxico. Então, agora nós vamos começar a dislexia e as intervenções. Conhecemos o cérebro, vimos que o pré-frontal dele é alterado, vimos que o parietal é alterado, vimos que o occipital é alterado, mas agora tudo isso significa ele tem uma disfunção, ele tem uma alteração. E só para dizer para vocês que nós estamos nas nossas pós-graduação,
Isso é muito melhor explicado, isso é muito melhor trabalhado. Nós estamos aqui vamos ficar aqui 40, 50 minutos. Agora, numa aula, são uma aula de 8 horas. Nós temos aula de 8 horas com cursos de 360 horas, de mais horas até. Então, quantas informações a gente tem? Então, eu faço convite. Se vocês querem continuar tendo essas informações, mais informações, façam um curso de pós. Vocês vão ter professores maravilhosos, principalmente ementas que vão de encontro a todos esses desafios. O que é uma ementa? Uma ementa é uma série de conteúdos necessários para mim poder acabar com o meu problema, acabar com a minha falta de informação. Por isso são especializações. Então eu convido vocês a estarem conosco fazendo as nossas especializações. E vocês vão aprender, hoje nós estamos dando uma pílula para vocês, mas vocês vão ter um remédio todinho, um vidro de remédio todinho. Então, as intervenções, voltando aqui às intervenções. Então, a nossa criança, nós já vimos, apresenta uma disfunção, uma alteração, mas a sua inteligência é normal. Porque às vezes as pessoas, quando veem uma dificuldade, falam, nossa, ela tem uma deficiência. Não, a inteligência, o cognitivo dela, as questões de atenção, memória, tá? Organização do pensamento, tudo isso é normal. E muitas vezes até ela é prodigiosa, ela vai além. Só que a única coisa que ela tem, ela não consegue entender esse mundo das letras, para ela está desordenado, né? Então, Albert Einstein, a literatura nos informa que ele era um disléxico assumido. Então, olha bem, como eu disse para vocês, se essas pessoas alteradas, que são, no caso do Einstein, não tivessem existido, nós não teríamos conhecido a ciência dele, né? Então, devido à dificuldade de intervenção e tratamentos adequados, as nossas crianças, as nossas pessoas, elas não conseguem aprender, devido às nossas dificuldades de entendimento de metodologias mais adequadas. Então, tudo isso nós temos que entender que nós precisamos ter tratamentos adequados e intervenções adequadas para que ele possa aprender a ler e escrever, tá? O disléxico jamais vai dizer para você, só depois que ele aprende, como é que ele via essas letras, como é que ele caminhava nesse universo das letras. E eu tenho várias pessoas disléxicas adultas que eu conheço, como foi desafiador. O quanto que eles foram discriminados porque achavam que eles tinham uma deficiência, um transtorno do desenvolvimento intelectual, achavam que eles tinham um transtorno do espectro autista, achavam que muitas vezes eles eram um transtorno do déficit de atenção e aprendizagem. Então, uma professora colocou aqui, a Jaqueline colocou, pode diagnosticar a dislexia e TDAH? Sim, ele pode ter dois transtornos, ok? Mas vamos agora à primeira pista para atender o disléxico. Temple Grande, que descreve Einstein, ela diz que é uma autista, e ela, no seu livro do cérebro autista, ela fala sobre a dislexia e sobre o autismo. Então, Einstein pensava visualmente. Então, ele pensava neste mundo tão grande de ideias. É diferente o cérebro dele, como funciona. Nós, por exemplo, nós precisamos ler para interpretar, para reconhecer. Por exemplo, se eu passo na frente de um banco, eu reconheço qual banco é, por causa do nome. Agora, o dislexo, não. Ele já pensa de forma funcional. Para que serve aquele banco? Aonde se encontra, os desafios daquele banco, os prejuízos que esse banco tem, as oportunidades que esse banco me oferece. Então, Einstein pensava visualmente, então ele pensava diferente de nós. Não tinha bons resultados na linguagem, na escola,
e utilizava métodos visuais para estudar. O que significa? Quer dizer, quando ele pensava numa palavra, ele pensava na imagem. Quando ele pensava num logotipo, ele não pensava no logotipo, ele pensava na imagem. Tudo isso era desafiador. Uma pesquisa recente mostra que as pessoas que apresentam um crescimento retardado do hemisfério esquerdo, né, costumam ter mais talentos. Então, olha bem, cada dia a ciência tem nos ensinado mais. Por isso que eu falo, a ciência é que realmente caminha na nossa frente e nós temos que correr atrás. Como a Mara diz, cada dia tem mais conhecimento. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e buscar conhecimentos. Será que se aquilo que eu aprendi há anos atrás sobre a dislexia é o mesmo conhecimento que eu tenho hoje? Não. Cada dia a ciência vai nos mostrando, vai abrindo os caminhos e nós temos que correr atrás desses caminhos. Então, a criança disléxica, Einstein como dislexo, ele mostrou para nós, porque ele pensava através de imagens. E com isso, cada vez mais, nós podemos entender que ele tinha um potencial muito grande, mas ele caminhava no mundo das imagens. E aí está a nossa primeira pista para ensinar o disléxico. Não adianta colocar as letras em primeiro lugar. Primeiro você apresenta a imagem, embaixo a letra. A imagem e a letra. Então, aqui está a nossa primeira pista para entender a dislexia. A Lisane Augusta diz, professora, eu queria saber a respeito dessa situação que a senhora está falando do dislexo, né? Eu queria saber se a senhora está se referindo a Einstein. Isso não só Einstein, mas todas as pessoas disléxicas. Eles pensam por imagens, tá? Não é só Einstein que era dessa forma, são todas as pessoas disléxicas, ok? Todas as pessoas disléxicas, elas pensam através de imagens. Por isso que, para que ele possa entender, eu tenho que apresentar as imagens, ok? Essa é a nossa primeira pista. Conhecendo mais algumas intervenções. Então, como vocês podem observar, quantos detalhes. Nós, professores, para começar, nós que trabalhamos com crianças, nós temos que pensar que nós temos que intervir nessa ludicidade. Então, as atividades lúdicas são reforçadoras para a criança disléxica, para a pessoa disléxica. Então, todas as vezes que eu mostro para ele a imagem, toda vez que eu dou atividades visuais, eu estou investindo no processo de alfabetização, estou investindo de estímulos à sua memória e estou trabalhando a percepção visomotora, para que ele possa escrever. Nossa criança também disléxica, além de ter essa dificuldade de entendimento das letras, onde nós temos que trabalhar as questões visuais, é assim que nós apresentamos o mundo para o disléxico, eles também seguram no lápis de maneiras diferentes. E aqui eu fiz algumas apresentações. Então, aqui a gente percebe a grande dificuldade do disléxico na sua atenção, na sua percepção visomotora. Porque para nós pegar um lápis e escrever, pegar numa escova de dente de forma correta, pegar numa colher de forma correta, é simples. A criança aprende de uma forma muito mais simples. Eu atendo uma criança de 2 anos, ela não tem problema nenhum na atenção visomotora, mas ela tem problemas no comportamento. Então, dislexo ela não é. Entenderam? Então, a gente vai descartando. Conforme a gente vai adquirindo alguns conhecimentos, a gente vai descartando outros. Então, essa criança que escreve legal, que desenha legal, que pega no lápis legal. Quando eu falo legal, adaptado. Legal significa adaptada. Então, eu começo a perceber o grande desafio também. O traço de registro escrito dos alunos, ora se apresenta forte, ora se apresenta muito fraco. Por quê? Porque nós sabemos que para pegar qualquer objeto, um lápis, qualquer objeto, nós
o que nós fazemos? Nós temos que melhorar a nossa pessoa. Aqui eu posso apertar, aqui eu posso ser mais leve. E a nossa criança não tem esse registro da preensão. Ela sempre aperta. Ora mais forte, ou senão aquela criança que é tão leve que ela nem deixa o traço da escrita. Então, nós começamos a observar. Então, ela tem dificuldade na discriminação das letras, dificuldade de entendimento das rimas e também nós começamos a perceber no traçado das suas letras. Por isso que nós temos que investir em atividades lúdicas e investir no desenho. Vamos ver mais algumas intervenções que nós podemos fazer com o disléxico? Então, nós temos que ensinar a pega do lápis. É? Então, tem algumas orientações aqui. Algumas orientações. Uma professora colocou assim, a Mônica Silva, tudo que está sendo falado descreve exatamente o meu marido. Que maravilha, né? Mas isso porque eu não conheço seu marido, isso porque a ciência nos informa, por isso os cursos de pós são necessários para que a gente possa entender essa pessoa disléxica. Então, ensinando a pega do lápis. E aqui está a série de orientações para que você possa ensinar a criança na pega do lápis. E o mais simples, né? O mais simples é o pregador, né? Que daí ela tem como segurar, né? Como é muito difícil, essa habilidade, para nós é simples essa habilidade. Para nós é simples essa habilidade de pegar, para eles não. Então, quando nós colocamos um pregador, fica muito mais fácil para ele colocar. E ali nós temos ali uma criança com uma luva também. Tudo isso para mostrar ludicamente e informar esse cérebro para pegar este lápis, para posicionar esse lápis, para não ter dificuldade na apreensão do lápis. Ok? Digam para mim se vocês estão entendendo. A Rita de Cássia disse o seguinte: bom dia, meu filho tem 10 anos e é autista e tem TDAH e estamos investigando a dislexia. Realmente. Nós estamos vendo crianças que às vezes não apresentam só uma alteração. Às vezes eles apresentam mais outras alterações neurológicas. Então, isso o faz deficiente? Não. Isso simplesmente, olha o nosso papel como profissional, tanto na área clínica quanto na área da escola. O nosso papel é investigar, saber como fazer com essas pessoas. Nós não podemos ensinar como ensinamos qualquer outra criança, tá? Então, ela precisa de técnicas diferentes, de metodologias diferentes para cada criança. Imagine como a Rita colocou, tá? Essa criança tem TDAH, tem TEA e está investigando a dislexia. Então, como que esse professor tem que saber? Então, às vezes eu vejo os professores e falam assim, professor, eu estou perdido. Eu falei, gente, perdido está em quem não estuda. Nós precisamos estudar, porque foi-se o tempo que a gente poderia ficar somente com aquele conhecimento da minha formação inicial. Eu preciso de muito mais conhecimento para poder atender essas crianças. Então, aqui vejam atividades de discriminação visual. Quantos detalhes! Olha bem, marca as palavras igual ao modelo. Então, ali nós temos mano, nós temos mana, mama, mamou e mano. Porque é tudo muito parecido. Como eles têm essa dificuldade de identificação visual no universo das letras, as letras são muito parecidas. E eles falam como se a letra estivesse dançando na frente deles. Então, como que faço? Eu tenho que organizar. Então, vocês observaram que a letra que a palavra que eu quero está até em amarelo. Por quê? Para discriminar, para ressaltar esta criança. Então, ali estão as letras e automaticamente ele vai pintar a letra igual também em amarelo. A palavra igual, desculpe, também em amarelo. E depois
escreva o nome dos desenhos. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade também no universo de reconhecer as letras, se eu não colocou as imagens? Sempre é necessário para o dislexo eu apresentar em primeiro lugar a imagem. Porque quando eu apresento a imagem, ele já começa a transitar neste universo das letras. E que mais? Aqui nós temos dois slides, o mesmo slide com duas imagens. Observem aí. Esse, do lado esquerdo, são orientações da Associação Brasileira de Dislexia. São orientações da Associação Brasileira de Dislexia. Por quê? Por que nós temos uma associação? Para que possa dar, primeiramente, eles nos informam com artigos científicos, eles nos informam como que essa criança funciona, e do lado de cá, nós temos como o ambiente da nossa sala de aula, da nossa casa, deve ser para estimular as funções executivas. As funções executivas é a forma de aprendizagem de qualquer ser humano. Por exemplo, quando você está na sala de aula, você está ativando as funções executivas, que é memória de trabalho, que é flexibilidade cognitiva e que é controle inibitório. O que significa isso? Significa que para aprender, eu preciso, como professora, encher a memória de trabalho. Encher. O que eu estou apresentando para a criança? De todas as formas, de todas as maneiras, aqui. E Deus coloca a memória de trabalho bem aqui na frente, né? Então, aqui nós temos a memória de trabalho, e depois essa criança vai ter que, aquilo que você apresenta, que você enche a memória de trabalho, ela vai ter que aprender, fazer, realizar em diferentes situações. Por exemplo, ela lê na escola, ela vai ter que ler em casa, ela vai ter que ler nas placas de supermercado, nas gândulas do supermercado. Então, tudo isso é flexibilidade cognitiva. E o controle inibitório é utilizado daquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Então, o que nos orienta a Associação Brasileira de Dislexia? A prática de leitura deve ser reduzida, quer dizer, devagar. Não que nós vamos tirar, nós vamos diminuir. Não, nós vamos dar passo a passo, palavra por palavra, frase por frase. Contar histórias? Ok, histórias curtas. Devemos trabalhar leitura silenciosa. Por quê? Como eles têm grandes dificuldades na leitura e na escrita, essa leitura eles têm vergonha, medo, incerteza. Mas ele não vai dizer isso para você. Então, trabalhe a leitura silenciosa para todos, ok? Um tempo extra. Dê um tempo maior para o disléxico, um tempo extra para ele. E simplifique instruções. Às vezes eu vejo professores como acham que ele é uma criança que entende todas as coisas, dê uma instrução de cada vez. Ensine também a família a dar uma instrução de cada vez. Porque senão a mãe fala assim, vai lá no seu quarto, pega o teu travesseiro e traz a tua mamadeira e se você vê alguma roupa no chão, cata para mim. Gente, quantas informações. Simplifique. Simplifique. Este cérebro vai entender, sim, mas uma instrução de cada vez. Por isso eu sempre falo, se eu quero trabalhar com cérebros desatentos, com cérebros disléxicos, eu preciso dar uma instrução de cada vez. Vocês observem bem o quanto que nós estamos ficando desatentos, nós cérebros normais, sem alteração. Por quê? Nós não fazemos uma coisa de cada vez. Então, essa orientação de simplificar as instruções, isso é válido para todas as crianças. Nós estamos enchendo a caixa de memória de trabalho com instruções que muitas vezes não são necessárias. Vamos diminuir as nossas instruções
e simplificar as nossas instruções. Por exemplo, você que tem seu marido, que é disléxico, uma instrução de cada vez. Ok? E como deve ser o ambiente? Por que a importância do ambiente? Às vezes eu vejo consultórios, sala de aula, casas com muita informação. Com muita informação. Então, diminua os estímulos externos. Observe a sua sala de aula. Você que está aqui me acompanhando, observem a sala de aula sua. Se você tem um disléxico, um provável disléxico, veja se não tem muita informação. Veja se não tem muita informação. Às vezes, na sala de aula tem alfabeto, sistema de numeração, cartaz de festa de aniversário, e assim vai. A rotina, e assim vai. Quanto desafio. Então, vamos diminuir? Vamos diminuir não só por causa do disléxico, mas por causa também de todas as crianças. A Hélia Medeiros colocou assim: meu irmão teve e foi muito difícil para ele. Hoje tem 62 anos. Foi por muito tempo chamado de burro, retardado. Que bom ter hoje em dia. Que bom ter hoje em dia quanta informação. Antigamente, essa criança estava... qual era o laudo dessa criança, há 62 anos atrás? Todo mundo, em todas as alterações neurológicas, do TDAH, do TEA, do TOD, tudo isso... Felipe, corre aqui. Ai. Cadê? Caiu, eu esqueci. Apaga, fecha. Desculpa, meninas e meninos. Chamei até meu neto agora, porque caiu um pouquinho a internet e eu apaguei, ok? Me desculpem. Mas isso são um cérebro hiperagitado, né? Daí a gente vê, diminua os estímulos externos. As rotinas têm que ser diárias. Voltando lá na Hélia, o que acontecia? Todas essas pessoas disléxicas e outras alterações neurológicas, elas desembocavam tudo no mesmo lugar, que era naquele tempo, 62 anos atrás, que era chamado de deficiente mental, burro, retardado e assim por diante. Hoje não. Hoje, por isso que nós precisamos fazer nossos cursos de pós, porque as informações chegam dia após dia e nós estamos sempre reciclando, sempre informando vocês. Então, diminua os estímulos externos. Rotinas diárias. Isso é importantíssimo. Para um cérebro disléxico, ele precisa de você ensiná-lo a fazer uma rotina diária. Do que eu faço agora, do que eu vou fazer depois, porque isso faz com que esse cérebro, que capta todas as informações juntas, misturadas, de letras, de sons, tudo, você organiza esse cérebro, tá? Então, rotinas diárias. Também trabalhar com as informações verbais e visuais. Todas as vezes que você se dirigir no início e por muito tempo, por um vasto tempo do processo de alfabetização, a ele se dirija com informações verbais e também visuais, ok? Qual outra orientação? Escrever palavras e frases com materiais táteis. Lembra que eu falei para vocês do lobo parietal, que ele tem uma dificuldade no lobo parietal, que é a percepção sensorial? Então, quando você dá informação a nível tátil também, usando cola, glitter, areia, macarrão, você está ativando esta região cerebral. Olha bem, nós não somos médicos, nós não somos cirurgião de cérebro, mas nós sabemos ativar essa região cerebral. Então, vamos organizar o lobo parietal trabalhando com o quê?
com materiais táteis. Caça ao tesouro. Quantas brincadeiras que nós vamos estimular são atividades lúdicas que vão organizar essa criança. Então, só nessa lâmina, a gente já tem uma série de orientações. Tem 3, 5, 7, 9 orientações. Do lado esquerdo, da organização da Associação Brasileira de Dislexia, e do lado de cá, o que eu trouxe para vocês da prática do dia a dia de sala de aula. Então, vamos lá? As brincadeiras que ajudam a melhorar o seu aluno com dislexia. Desenho. O desenho, gente. Por que às vezes eu gosto de dar coisas prontas? Claro, vou também dar coisas prontas para ele poder copiar, para ele desenhar, para ele recortar, para ele colar, né? Então, desenho. Uma das brincadeiras mais importantes na infância e principalmente para o dislexo é o ato de desenhar. Porque através do desenho, ele começa a escrever. O desenho é a primeira ferramenta da escrita, o desenho. Então, a coordenação motora e o esquema corporal devem ser trabalhados através de um simples desenho. Mas por que trabalhar também o esquema corporal? O esquema corporal não é para que a criança saiba nomes. Quando nós falamos o esquema corporal, é para que a criança tenha consciência do seu corpo, consciência corporal, a funcionalidade do meu corpo, para que servem minhas mãos, meus pés, meus joelhos, o meu quadril. Para que serve cada parte do meu corpo? Isso é uma consciência corporal. Isso é o trabalho de esquema corporal. Desenhe no chão, no papel craft, na cartolina. Gente, as pessoas hoje só querem a carteira. Parece que aquele modelo de escola perpetuou. Mas nós sabemos que uma criança de 0 a 12 anos, ela precisa de atividades lúdicas, mas principalmente do 0 aos 6 anos. Nós vamos organizar esse cérebro do disléxico para quê? Dando atividades lúdicas, dando atividades de desenho. Vamos colocar no chão papéis grandes, craft, cartolinas, do jeito papelão, do jeito que vocês quiserem, para a criança desenhar. Coloque papel craft na parede. Ensine a criança a pegar. Vocês sabiam que quando você coloca papel na parede e que você coloca tinta na mãozinha da criança, você está ensinando, e ela vai na parede, vai no chão desenhando, você está desenvolvendo o movimento de garra? Então, quantos detalhes para a criança num desenho? Então, desenhe no chão. Nós, professores, nós, terapeutas, precisamos brincar de adivinhar desenhos. Tudo isso, a criança desenha, ela pode perguntar, professor, o que é isso? Ou eu desenho e pergunto, por quê? Porque muitas crianças, principalmente o disléxico, vai apresentar dificuldades nesse desenhar, na discriminação do desenho, né? Então, você observa uma criança de 2 anos, ali você já começa a perceber a dislexia. A criança de 2 anos, ela pega um lápis, ela faz isso, né? Ó, esse movimento que ela faz. Ou senão ela fica ali, rabiscando assim, ó. Esse movimento. É só um movimento de cima para baixo, de baixo para cima. Mas ela já faz. O disléxico, ele vai ter dificuldade na apreensão já de 2 anos e ele já não consegue fazer esse movimento de baixo para cima porque ele já tem dificuldade na pega do lápis. Então, a gente já começa desde cedo a perceber. Não que nós vamos sair dentro da escola dando nomes às dificuldades da criança, mas a gente tem que perceber um caminhar dessa criança dentro do processo da educação infantil e do ensino fundamental. Somos nós que organizamos, que vemos as primeiras dificuldades da criança. Brinque de forca. Então, o dislexo, por quê? Com alunos de 6 a 8 anos, a importância de brincar o tradicional jogo de forca.
o quanto que eu brincava do jogo de forca. Observem ali naquele jogo de forca que são as mesmas letras. São duas letras diferentes. Abacaxi. Tá? Então, aqui são duas letras que formam uma letra que tem tem uma forma diferente do C. Então, olha bem como que eu tenho que posicionar esses dois tipos de letra. Ao pensar em uma palavra, olha bem, o objetivo maior. Ao pensar em uma palavra e oferecer uma dica simples para a criança, ela terá que pensar nas letras para descobrir. Ela pensa na imagem, porque o dislexo pensa por imagem, para depois descobrir a discriminação sonora da letra que vai colocar ali. Olha como não é simples, é desafiador. Então, quando você brinca, quando você ensina essa criança a desenhar, quando você ensina de uma forma mais lúdica, mais ampla para essa criança, você está desenvolvendo o processo de atenção, que está aqui na memória de trabalho, você está desenvolvendo a memória dela. Olha quantos detalhes, né? Quantos detalhes. E você, principalmente, você está diminuindo a intensidade de ansiedade desse disléxico. Porque pensa bem, as outras crianças, ele vê que está aprendendo, que identificam e ele não. Ele sabe da sua limitação. Por isso a gente tem que ter muito cuidado ao conversar com as nossas crianças. E essas atividades são pontuais, gente. Isso é muito importante eu conhecer para poder trabalhar. Então, é preciso prestar atenção na forma como a criança resolve esse problema. Como é que ela vai fazer? Observe se ele sempre repete a mesma letra ou se fica chutando qualquer palavra. Tudo isso você tem que analisar. Trabalhar com músicas, rimas. Por quê? Dentre as músicas infantis mais comuns, todas elas possuem rimas, quase todas. Então, uma grande dificuldade do dislexo está na noção de rimar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Sabe essa pontuação de ritmo? É que eles têm dificuldades. Mas nós vamos trabalhar. Então, quando nós trabalhamos olha bem, todas essas informações e também com a rima, nós estamos o quê? Orientando este cérebro, que é irregular, para funcionar. Nós não vamos pôr ele para funcionar conforme um cérebro típico, mas ele vai ter as alterações e ele mesmo que vai produzir recursos para enfrentar este desafio. Ok? Então vamos lá? Mais brincadeiras. Jogos de atenção, de raciocínio, de cumprimento de regras, controle de impulsos, proporcionam movimentação corporal. Mas por que nós estamos preocupados com o corpo? Porque quando um corpo trabalha, logicamente ele se organiza neurologicamente. Experimente jogos de tabuleiro, banco imobiliário, detetivo. Invente brincadeiras novas de acordo com a habilidade dos seus alunos. Caça-tesouro. Tudo isso você está investindo na leitura e na escrita. Então, quantos detalhes, né? Quantos detalhes. Nós estamos em 1.700 pessoas ouvindo sobre a dislexia. Se cada um de vocês estiverem e fizerem essas atividades, pelo menos essas atividades, você vai melhorar a condição desse disléxico, ok? Então, com isso, nós terminamos a live de hoje. Nosso aluno com dislexia precisa de profissionais capacitados para acompanhar o seu desenvolvimento. Sucesso, meninas, e eu vou aguardar vocês. Aonde eu aguardo vocês? Eu aguardo vocês nos cursos de pós. E ainda tem aqui também 3 livros de sugestões de livros. Como lidar com a dislexia,
um livro sobre dislexia e entendendo a dislexia, né? Este material já está no WhatsApp. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!